Depois dos golpes avassaladores dos supernovas, o Law já fica todo curioso para saber como funciona o despertar da Dik-Dik no Mi do Kid. Mas logo em seguida, Big Mom já se levanta e inicia a sua revanche. Ela utiliza o seu Soul Pocus e rouba as almas dos Capangas e Kaido. Usa essas almas para criar mais homes e ainda utiliza 1 ano de sua expectativa de vida para ficar maior, mais forte e mais monstruosa, aumentando ainda mais o terror em Onigashima. Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Valier. No vídeo de hoje vamos trazer o review do capítulo 1031 de One Piece. Um capítulo recheado de surpresas, com movimentos estratégicos e uma decisão final do Sanji que pode influenciar todo o decorrer da história. Mas antes de iniciar o review, se você ainda não faz parte da nossa tripulação, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada por aqui. Deixe também o like se você gostar do conteúdo e quiser apoiar o nosso trabalho. E siga-nos também no Instagram, @aliança.pirata, que estamos sempre por lá. Quer saber tudo o que aconteceu nesse capítulo e muito mais? Então fique com a gente até o final do vídeo. E antes de comentar sobre os acontecimentos do capítulo 1031 de One Piece, vale a pena a gente falar da capa colorida dele. Uma capa muito polêmica para alguns, em que vemos todos os imediatos dos bandos sendo representados. Temos ali o Zoro bem no centro da capa, né, representando o braço direito do Luffy. Temos também o Beko e até mesmo o Sabo como braço direito do Dragon. Uma capa muito bacana, mas que gerou uma certa discussão na comunidade. Aparentemente o Oda ele gosta de brincar com o sentimento de todos os fãs. E bom, agora continuando o acontecimento da Big Mom, é algo de surpreender. Quem diria que ela poderia ficar ainda mais assustadora como já é? E esse foi um acontecimento muito interessante, porque era até uma certa curiosidade nossa sobre como funcionava melhor a Akuma no Mi da Big Mom. Bom, nós sabemos que ela consegue tirar, né, a expectativa de vida das outras pessoas para usar nos objetos, né, para formar os homes, mas a gente não sabia que ela conseguia usar a expectativa nela mesma, ainda mais a sua própria expectativa de vida. Então isso que ela fez foi algo muito surpreendente e acho que surpreendeu todos que estavam ao redor, né, quando a gente vê a expressão do pessoal e ver um monstro como aquele. A Big Mom já é um monstro por si só, mas agora ela ficou ainda maior e ainda mais monstruosa. O que será que nos aguarda a Big Mom? Mas a gente pode falar que sentiu. Sentiu. Ela mesma falou, né, que sentiu e que fazia décadas que ela não sentia tanta dor, né, não sentia ataques como esses. E ela reconheceu o quão forte o Kid e o Law são e que eles de fato estão querendo tomar o trono dela. Então palmas pro Law e pro Kid. E outro ponto muito interessante que a gente nota nesses quadros é a determinação do Law e do Kid. Mesmo diante desse monstro ainda maior que a Big Mom se tornou, a gente vê que os dois não hesitam em nenhum momento, né? E o Law até disse, né, que ele precisa derrotar monstros como esses para descobrir a verdadeira história. E aqui fica o objetivo, né, do Law na obra, porque depois que com a ajuda do Luffy, né, eles derrotaram o Doflamingo, o objetivo do Law ficou um pouco duvidoso para a gente não sabia qual era o seu próximo objetivo, né, e por que ele ainda estava junto com o bando. E agora sabendo que o objetivo dele é justamente saber a história do mundo, já tem um motivo a mais para ele continuar junto com o Luffy. E eu arrisco dizer que ele vai chegar até a Laftel junto com o Luffy. Isso era algo que o Law ele precisava, né? Ele precisava de um motivo para seguir em frente. Sim, com certeza. Ele estava muito apegado à vingança, né? Vingança, e concluiu. E não tinha um objetivo próprio, né? Ele só queria vingança contra o Doflamingo, mas mais do que isso a gente não sabia se ele planejava, né? Quanto ao Kid, a gente vê a determinação dele de a todo custo, independentemente do que custar, é tirar o monstro que é a Big Mom do trono dela. Ele está disposto a derrubar, nesse caso ela, mas acredito eu que qualquer Yonko for preciso. Né? E a qualquer custo, né? A gente vê que os dois realmente nessa luta vão dar tudo o que eles têm, nem que eles lutem até a morte, mas eles vão dar tudo o que tem. E a gente vê as marcas, né, dos ferimentos do Kid, ele realmente deve ser muito disposto, né, a dar tudo o que ele tem. Ele já perdeu um braço, já tem a cicatriz, né, as baitas cicatrizes no rosto dele, então
Sim, ele não tem medo de perder algo, né? acontecer o pior. Ele só vai. E por fim, da Big Mom, é até duvidoso agora nós pensarmos, por exemplo, a Big Mom ela tem o despertar, ela vai ter o despertar, vai mostrar isso pra gente, e se ela tiver, como que vai ser o despertar dela? Nossa. Porque ela já consegue roubar, né, puxar as almas alheias, já consegue usar sua própria alma em si mesmo, para ficar ainda mais forte. Eu não tenho ainda um imaginário para pensar como deve ser o despertar dela, porque é louco, se ela conseguir com o despertar roubar qualquer alma que ela quiser, aí é muita apelação. Sim, e lembrando que agora, né, ela utilizou 1 ano da sua expectativa de vida, mas se ela utilizar mais, utilizar 2, 3, 4 anos, será que ela se torna maior ainda e mais poderosa? E será que o despertar dela é algo relacionado a isso e talvez até por isso ela fique meio assim de usar? Acho que ainda nós veremos mais formas da Big Mom aparecendo nesse arco. E saindo da luta entre os três, nós voltamos para a cena da Yamato buscando encontrar os explosivos, né? E ela vê que está cercada por capangas, né? Tem muita gente por perto. Aí ela fala, eu preciso fugir para uma sala em especial, que lá vai ficar mais tranquilo. E curiosamente é a sala que está o Apu, o Drake e os Numbers papeando no meio da guerra. Então nós vemos que o Drake não aceitou a oferta de aliança do Apu e fez muito bem, né? Até porque o Apu engana todo mundo, né? Ele vai sempre pro lado que está ganhando, né? Sem se aliar verdadeiramente a alguém. E vemos que os dois já estão lutando um contra o outro. E o importante de frisar nesse momento é que o Drake conseguiu entender como funcionam os ataques do Apu. E ele explica que os ataques do Apu não são aleatórios, mas que eles seguem uma linha de visão, que o alvo dele é bem definido e que só precisa escutar, né, os seus ataques. Exatamente, ou seja, o Apu ele precisa mirar, né, ele precisa ver o seu alvo e fazer com que o seu alvo escute. Né? Se tiver mais alguém que não seja o alvo do Apu e escutar, provavelmente não vai receber os golpes. Né? Até porque, por exemplo, o Apu ele estava utilizando os seus golpes no Drake, só que os Numbers que estavam do lado do Apu não recebiam dano. Por quê? Porque eles não estavam mirados, eles não estavam na sua linha de visão. Então, pelo jeito, esse é o jeitão da técnica do Apu. E para interromper a luta entre os dois, vemos que a Yamato já chega na sala, quebrando tudo. E o Apu, né, como não perde a oportunidade, já vai logo oferecer para ela uma aliança também, né? Mas ela não dá moral e ataca também o Drake, né, que estava no seu caminho. Porém, o Drake ele já foi mais ligeiro que o Apu, já falou que ele não está mais junto do Kaido, né? Que ele está junto da Yamato. Só que nem assim a Yamato dá muita moral, né? Ela simplesmente joga ele pro lado e fala, não, beleza. Só que agora eu tenho que ir para salvar o Nigashima, né? Nesse momento, nós vemos que um dos Numbers saiu correndo atrás da Yamato. Do nada. E isso foi muito curioso, porque diferente dos outros Numbers que já tinham aparecido anteriormente, esses 3 parecem ter um entendimento maior, né? E esse que foi atrás da Yamato parece até mesmo ter uma vontade própria, né? Porque os outros nós vimos que eram controlados facilmente pelo Apu. Mas esse, o número 3, mesmo com o Apu pedindo para ele não ir, né? Ordenando ele a ficar, ele continua e corre atrás da Yamato. E o porquê, né? Isso é o que nos intrigou bastante. Será que eles já se conhecem, né? Será que ele tem alguma relação com a Yamato que a gente não sabe e pretende ajudar ela de alguma maneira? Porque é só ele, né? O número 1, o número 2 ficaram, mas o 3 foi, viu ela, já foi em direção. Por que será? Provavelmente tem alguma coisa entre os dois. E finalizando essa sequência, nós vemos o Apu tentando se mexer, fazer algum movimento com os dois Numbers, mas o X-Drake já se mostrou disposto a impedir o Apu. Ele até ressalta que essa vai ser a forma de ajudar o Luffy. E partindo para o segundo andar de Onigashima, nós vemos que a CIP-0 finalmente encontrou a Robin. Vemos que os Minks, né, tentam dar uma cobertura, tentam parar eles, enquanto o Brook pega a Robin em seus braços e tenta fugir com ela. Mas, por mais que os Minks tentaram ajudar, acho que isso não funcionou por muito tempo, porque nós vemos que um membro da CIP-0 usa a técnica Soro e desaparece. E um comentário muito importante da Robin, né, nesse momento, é que ela diz que os membros mascarados são os mais poderosos. E é muito bacana nós vermos que o Brook ele vai proteger a Robin, né? Muito provavelmente ele vai ter uma participação bacana na guerra,
mas a coisa vai ficar feia pro lado dele. Porque nós temos mais que um membro, né, da CIP0 e tem aqueles outros navios que já estavam chegando em um ano. Então, é bastante gente, como a Robin falou, esses mascarados são mais poderosos, né, e nós temos mais do que um mascarado ali em Onigashima, então muito provavelmente vai ser uma luta dura. Mas eu acho que esse vai ser um momento muito importante para o Brook, né, como personagem, né, para um desenvolvimento dele, porque nós vimos que na guerra, por mais que ele ajudou a Robin, né, contra os serviçais da Black Maria, ele não teve um oponente direto, né, uma luta direta contra alguém. Então acho que esse seria o momento, né, para ele ter um maior destaque e também um maior desenvolvimento, né, da gente ver mais do Brook. E também, quem sabe, né, o Jinbe, o Frank ajudem nessa luta, né, o Zop, talvez, a Nami. O Zop acho um pouco mais difícil porque ele foi ajudar o Kinemon. Mas alguns dos Mugiwaras, né, aqueles que estão mais livres, muito provavelmente vão precisar se unir para vencer a CIP0, que não deve ser pouca coisa. Com certeza, ainda mais o Brook, que nós não vimos um desenvolvimento de suas técnicas tanto quanto dos outros membros Chapéus de Palha. Por exemplo, o Brook nós não vimos ele utilizar Haki. Então assim, se o Lute, que nós já conhecemos, sabemos que ele é poderoso, muito provavelmente ele tem lá suas técnicas ainda mais desenvolvidas para peitar ele vai precisar ter um Haki. Esses que são os mascarados, segundo a Robin, são os mais poderosos, vai dar trabalho. Vai. E vale ressaltar, né, que a Robin, por mais que, sim, a gente quer ver ela não dependendo só, né, dos seus companheiros, mas enfrentando também a CIP0, vale ressaltar que ela já teve a sua oponente, né? Ela teve uma baita de uma luta contra a Black Maria e ela tá muito desgastada. A forma que ela usou... A forma que ela usou deve ter exigido muita energia, então ela tá bem ferida já. Inclusive nós temos um quadro que mostra o rosto dela, nossa, ela tá toda esfolada, né? Toda com aspecto de cansada. Então para ela peitar um adversário tão poderoso assim, depois de se esgotar por completo... Vai ser um pouco difícil, mas quem sabe, né? E agora chegamos no grande final do capítulo. Nós vemos o Sanji na porta de um bordel, sendo acusado pelas geishas que ali estavam presentes, por ter atacado uma delas que está toda ensanguentada, né, nos braços de sua colega. E o Sanji ele se perde ali, ele fica sem saber o que aconteceu, né? Fala, não, eu nunca poderia ter feito isso. Aí, enquanto o Sanji tenta falar, as geishas falam que não, foi ele mesmo que fez isso, porque só estavam os dois sozinhos, e ninguém mais poderia ter feito isso. Elas começam a jogar um monte de coisa e ele sai do bordel pensativo, lembrando daquela vez quando ele viu os seus irmãos baterem na chefe de cozinha deles, o Sanji bravo com eles, falando que jamais poderia fazer algo tão covarde, algo tão repugnante. E ele fala que nunca vai ser como eles. E o importante de notarmos, né, nesses quadros é que, além de toda a preocupação do Sanji, o que mais nos chama a atenção é que a sua sobrancelha mudou de lado. Diferente dos seus irmãos, né, da Germa, a sobrancelha do Sanji era a única que era virada para um lado diferente, né? Enquanto dos seus irmãos todas eram do mesmo padrão, ele, por ser diferente, tinha também a sua sobrancelha diferente. Mas nesse momento nós vemos que não, que a sua sobrancelha está igual à dos seus irmãos modificados. E isso é algo que preocupa muito a todos nós. Por quê? Nós sabemos que o Sanji é diferente dos seus irmãos. E uma coisa que representava isso era justamente a sua sobrancelha. E agora que não, que a sua sobrancelha está exatamente igual à dos seus irmãos, isso nos preocupa por pensar que o Sanji realmente está ficando igual a eles. E até o próprio Sanji se preocupa e muito com essa hipótese. E agredir uma dama, a gente sabe que é algo que o Sanji jamais faria, né? Vai contra tudo o que ele acredita, vai contra tudo o que ele aprendeu com o Zeff. E fazer isso é algo que ignora totalmente todo o desenvolvimento que o personagem já teve, né, até o momento. Então é algo muito difícil de acreditar que realmente aconteceu. Porém, né, o que deu a entender nas cenas, né, que o Oda desenhou é que realmente o Sanji, por algum momento, pode ter perdido, né, o seu entendimento, pode ter ficado fora de si e atacado a mulher à sua frente. Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que alguma outra coisa aconteceu que vai ser explicada mais para frente. Porém, não podemos excluir essa possibilidade. Tudo isso é jogo do Oda
tentando colocar coisas que vão nos fazer pensar, nossa, o Sanji mudou, né? O Sanji teve a sua sobrancelha trocada, bateu numa mulher, coisa que ele nunca faria, ou seja, o Sanji virou de fato um Vinsmoke. É isso que o Oda está tentando jogar pra gente. Mas eu também concordo, assim como a Bárbara, que não. Acho muito difícil isso ter acontecido mesmo. Com certeza vai ter alguma explicação para isso, né? Talvez inimaginável, mas é muito difícil nós acreditarmos que o Sanji bateu naquela geisha. Porém, se isso de fato tiver acontecido, é algo que vai ficar muito marcado no personagem. E ele vai ter que conviver, né, depois com esse peso, que vai ser algo muito difícil para ele. E após isso nós vemos que o Queen já está lá fora do bordel esperando o Sanji, que aparentemente eles vão voltar para uma luta, né, um combate entre os dois, depois do Sanji parar, né, de fugir para tentar pensar. Eis que ele para só mais uma vez, para tomar a decisão que vai definir qual caminho o Sanji seguirá. A decisão, segundo as palavras do Sanji, é a seguinte: qual a versão que o Luffy gostaria de ver do próprio Sanji? Se é a versão que para o Sanji é inútil contra as mulheres, ou seja, que em uma luta do Sanji contra uma mulher, o Sanji vai perder, porque ele não vai conseguir fazer nada, né? Essa mesma versão que é cheia de emoções, cheia de sentimentos, ou a versão do guerreiro da ciência, que é frio, que não liga para nada disso, que vai bater em quem quiser, inclusive nas próprias palavras dele. Seria muito fácil desmembrar o próprio monstro que é o Queen, que estava na frente dele. Porém, assim como o próprio Sanji fala que já tem a sua resposta, nós também já sabemos qual seria a resposta do Luffy. Nós vimos lá em Holy Cake, né, quando o Luffy diz para o Sanji que sem ele não vai conseguir ser o rei dos piratas, o Luffy está se referindo ao Sanji como ele é, né, na sua forma original, com os seus sentimentos, com as suas qualidades e também com as suas fraquezas. É assim que o Luffy gosta do Sanji. Até mesmo na fuga, né, de Holy Cake, quando o pai do Sanji se despede dele com um monte de xingamentos, o Luffy diz: nossa, mas por que ele só falou as coisas boas em você? Então, para o Sanji, né, o que para ele é fraqueza, o que para ele é inútil, para o Luffy são as qualidades dele. E isso Exatamente. É incrível, né? Então, como nós já sabemos a versão que o Luffy prefere, o Sanji também sabe. E nesse momento ele toma a sua decisão. Então, quando ninguém esperava, o Sanji pega o seu traje e o Queen, achando que ele fosse se transformar, já todo feliz, o Sanji joga o seu traje no chão e pisa em cima dele, quebrando, estraçalhando o traje da Germa. Bom, e qual o significado por trás dessa ação do Sanji? Como ele mesmo fala, ao destruir o traje, ele não vai perder mais nenhum pedaço dele, né? Ele nunca será da Germa. E nós sabemos que o traje, né, muito provavelmente foi o que fez o fator linhagem do Sanji ser despertado, né? Então talvez se ele não tivesse utilizado o traje anteriormente, esse fator linhagem ainda estaria adormecido como estava antes, mas ao utilizar o traje, foi tudo por água abaixo. E por mais que esse seja um upgrade enorme para o Sanji, ele não quer arriscar perder mais ainda de si mesmo, né? Vale a gente ressaltar o quão assustado o Sanji está com a possibilidade de não ser mais quem ele era. Então, destruir esse traje para ele é como se ele estivesse dizendo que por mais que essas mudanças ocorreram, ele vai lutar contra elas e não vai permitir que passe disso. E ainda preocupado com essas mudanças que ele mesmo sofreu enquanto perdeu suas memórias, ele já aproveita e liga para um Dendemushi que escondeu no Haramaki do Zoro e tem um momento, uma conversa entre os dois magnífica. Vale falar que realmente os dois se preocupam muito um com o outro, né? Por mais que eles tenham essa relação de ódio, né, de competição entre os dois, um é muito amigo um do outro e um se preocupa muito com o outro. Tanto que o Sanji fala que colocou esse Dendemushi, né, na roupa do Zoro justamente pro caso dele se perder e estar morrendo em algum lugar, porque o Sanji sabia, né, que ele estava bem debilitado e que poderia precisar de ajuda a qualquer momento. Então, como uma precaução, ele colocou esse Dendemushi ali. Bom, enquanto o Sanji está conversando com o Zoro, nós vemos a batalha do Zoro e do King. O King aparentemente está atirando alguma coisa, né, de suas asas. E o Zoro lá bloqueando, esquivando de todas elas. Tá uma batalha bem intensa, né? A gente vê que não tá sendo fácil pro Zoro, né?
O King tá pegando pesado e é um ataque atrás do outro, né? Mas o mais importante foi a conversa entre os dois. Essa conversa, o Sanji já começa falando que eles vão vencer os Piratas das Feras. Eu acho que o Zoro ele já percebeu alguma coisa estranha acontecendo. Que ele responde, não, claro que nós vamos. Mas de um jeito preocupado. Falando, epa, o que tá acontecendo? Por que ele tá me ligando para falar isso? E o Sanji já dá continuidade, falando, só que se no final eu estiver totalmente mudado, me mate. Até o Zoro, né, como a gente viu, ficou bem surpreso com isso. Novamente reforçando a preocupação que você falou, né, amor? E assim como o Sanji ficou preocupado e colocou um Dendemushi no Haramaki do Zoro, o Zoro ele fica preocupado e fala, ó, Sanji, a gente vai vencer e se eu precisar fazer isso, eu faço. Mas não morra até eu chegar aí. Foi como um incentivo para ele, né, em continuar a sua luta, né? Por mais que esteja acontecendo algo que o Zoro não sabe, ele já deixa como se fosse um incentivo pro Sanji, né? E isso é muito bacana entre os dois, né? Essa relação que eles têm entre os dois. E o que vale também ressaltar nesse momento é o Sanji falando, nós vamos conseguir vencer os Piratas das Feras. Como ele tinha dito anteriormente, né, que ele poderia acabar com um monstro como o Queen facilmente, a gente vê o nível em que o Sanji muito provavelmente chegou, né? O nível de poder dele. Em falar que consegue destruir facilmente, né, uma das maiores calamidades do Kaido, é algo muito surpreendente, né? O nível que o Sanji chegou. Depois de anos sem ver uma luta direta do Sanji, foi um baita de um crescimento. Demais. E outro ponto, né, que é algo que muita gente tá realmente botando fé, é que essa luta entre os dois vai de fato acontecer. E realmente é uma possibilidade bem plausível, né? Pode muito acontecer que, no final da luta contra o Queen, o Sanji realmente perca de fato o controle. E aí alguém vai precisar parar, né? E nesse caso, como ele mesmo pediu, será o Zoro. Claro que não matá-lo, nem nada disso, mas seria muito interessante se realmente isso acontecesse, né? Se o Sanji perdesse o controle e precisasse do Zoro para ajudá-lo ali nesse momento. Com certeza, é muito bacana ver a conexão entre os dois, porque de todos os membros do Bando Chapéu de Palha, o Sanji ele sabia que ele precisava ligar com o Zoro. É uma conexão muito bonita entre os dois. Sempre tentam colocar eles como rivais, né? O Sanji ou o Zoro. Mas na verdade eles são grandes amigos. Sim. Um se preocupa muito com o outro. E um sabe que pode contar com o outro nesses momentos de dificuldades, né? Encerrando a ligação, o Sanji ele simplesmente desaparece numa velocidade absurda que o Queen até fica curioso para saber o que foi que aconteceu. Se foi ciência. E até continua botando pilha no Sanji, falando, isso é ciência do seu pai, seu filhote do Judig. E como se não bastasse, né, todo o ódio que o Sanji já estava, né, pela situação que ele está passando, né, o Queen tenta botar mais lenha na fogueira. E o próprio Sanji diz, né, não coloque mais lenha na fogueira porque eu já estou fervendo. E, para finalizar esse capítulo, dá um golpe maravilhoso no Queen. Um golpe, né, que nós vimos lá na Ilha dos Tritões, né, pela primeira vez, e agora vemos novamente o Hell Memories. Naquela vez, o Sanji pensou, né, no seu treinamento, na Ilha dos Okamas, mas dessa vez, com certeza, ele pensou nas tristes lembranças da sua família e usou todo esse ódio para dar esse belíssimo ataque no Queen. E com certeza esse golpe foi muito, nossa, 1000 anos-luz mais poderoso que o outro. Porque o outro foi só o treinamento dele, né? Era uma diversão que o Oda colocava. O Sanji ele pode ter desenvolvido um ódiozinho por isso, mas não tanto quanto comparado com o ódio da família dele. Com certeza não. Então... E outra que o Sanji agora está em outro nível, né? Se lá na Ilha dos Tritões ele já estava forte, agora ele tá um absurdo. Então foi um baita de um golpe. Eu tô muito ansiosa para ver como que vai ser o desenrolar dessa luta. Eu acho que o Sanji agora tá num nível incrível, o nível que ele realmente merece estar. Bom, pessoal, então esse foi o nosso review de um capítulo extremamente incrível, né? Ainda mais para quem é fã do Sanji. Com a barba.
e vários acontecimentos e muitas coisas legais que podemos imaginar para os próximos capítulos, né? Eu tô muito ansiosa para ver como é que vai ser tudo isso, e também a luta do Zoro contra o King, que parece que tá realmente muito intensa. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Esperamos muito que tenham gostado. E até a próxima! Tchau!